Senhor Jesus, porque o Senhor sempre está disponível para nós e nós nos rendemos aos seus pés. Toma posse de nós, teu Santo Espírito, nesse momento, nessa classe, que nós possamos relembrar e aprender mais de Ti a cada dia. É o que nós pedimos e também agradecemos por Jesus. Amém. Bom dia. Isso aí, uma classe hoje está diferente, né? Muitos visitantes, passando, né, Arlete? Passando por aqui. Eu fiquei algum tempo fora, estava lá na conferência geral pela primeira vez, foi muito bom. Chique, né? Chique, só de speak English aí, the books on the table e tudo lá, lancei mesmo. Chegou no último dia, fiquei lá 10 dias tentando me comunicar, né? No último dia já não aguentava mais. Daí eu falei pra Gabi, que estava lá, eu não vou falar mais inglês não, se o cara quiser falar em português comigo, que ele fala. Entrou um gringo no elevador, daí o cara falou hi, e aí beleza, e o cara ficou meio perdido. Eu falei, tá vendo como é bom? Vou falar só em português agora. E é isso aí, que a gente cansa, não dá, né, Arlete? Não dá. Visitas. Julião, apresenta pra nós aqui, a Canda Forever hoje aqui, hein? Rapaz, o negócio aqui, tudo parente aqui? Tudo parente, Arlete? É? Então vai lá, apresenta pra nós aí. De onde vocês são? Capão Redondo, São Paulo. Então vamos lá, quero saber o nome de todo mundo aqui. Começando pelo senhor. Meu nome é Paulo, Capão Redondo. Rapaz, aí é barito, né, Julião? Canta pra nós aqui uma musiquinha. Seu nome? Cristiane. Cristiane. Rogério. Juan jogou no Flamengo, não sei. Ana Paula. Ana Paula. Diva. Diva. E o Rogério queria passar a lição. O Rogério vai passar a lição? Ele é bom, ele pediu para passar a lição. Beleza. Maravilha. Desse lado, não, tem mais visitantes? Nome de onde vieram? Tatuí? Maravilha. Trouxeram o livro lá do CPB para nós? Não, né? Desse lado aqui? Que foi, Ana? Tá dando risada aí. Vai lá, seu nome de onde veio? Suzano, sejam bem-vindos. Tem mais gente aqui. Sandra, meu nome é Sandra, seja bem-vinda. Mais? Curitiba, legal, veio trazer a chuva para nós, né? Curitiba, sim, clima bom. Pipe também visitando hoje, né? Fazia tempo que não vinha. Seja bem-vindo. Mais gente tem mais, né? Não tem mais ninguém, não. Pessoal, vamos lá. Renan, como que tá essa semana aí? Tem até livro, né? Tem um microfone por causa da live. Presta aqui. Ó, essa semana aqui a gente teve um recorde de ganhadores. Foram 7. Que isso? Foram 7. A Pessoal... Tati não tá hoje, né? Não. A Tati não veio. Mas tá o Pingo tá aqui. Não, mas ele não ganhou também. Pingo, chaveirinho acabou, cara. Ó, alguns, a gente teve umas novidades, alguns já são bem conhecidos, vamos lá. Alfeu, como sempre, cadê ele? 100% desse lado aqui. Ali, ó, parabéns mais uma vez. Carlos Rogério Nunes. Acabou a bateria, fez o celular do Rogério. Só pode, né? Eles viajaram, né? Eles estão na praia. Viajaram. Daniela Dávila e Fábio Dani Dávila. Os dois aí ganharam, parabéns. Larissa Sacilotti. Não veio? Que pena. E @Wilton Daiane. Cadê ela? Ali, ó. Dai voltou a ganhar com tudo e direto. Bom, parabéns então. Parabéns a vocês. Acho que você ganhou uma vez já, só que você não estava aqui. Aí agora os dois ganharam. Maravilha. Tá dando uma diversificada aí, o pessoal tá em peso. Vamos continuar. @classe sempre jovem. Todo dia a gente posta a pergunta lá e no final da semana a gente parabeniza os ganhadores. Muito bom. Eu vou precisar da ajuda agora do pessoal que está aqui, Beleza. Eu vou precisar da ajuda aqui agora de vocês, tá bom? Se vocês puderem colaborar comigo aqui. Tem uma pessoa hoje muito especial aqui, fazendo aniversário. Apesar dela ter a minha idade, ela parece bem mais velha que eu. Mas, enfim, vamos cantar parabéns aí pro Isaías. Tava fazendo aniversário, 42 aninhos, achou que a gente tinha esquecido, não é não? Vamos lá, então. Parabéns pra você, nossa data querida.
Com quem será? Essa não precisa, essa não precisa. Isso aí, Isaías, muitos anos de vida. Vamos fazer uma oração aqui pelo Isaías, por esse momento aí tão especial, completando mais um ano de vida. Aproveitar, o pastor acabou de chegar, ele já faz oração, né? Chega aí, pastor, oração pelo Isaías. 37 anos, chega. Orou pela Maria e tá quase a mesma idade aqui. Cadê as flores? Não tem flores? Presente? Não tem. 37 de obra? 37 de obra. 37 que ele trabalha no Novo Tempo? Faz 37 que ele trabalha no Novo Tempo já? Vem cá, Isaías, vamos orar por você. Deus seja louvado, viu? É hoje? Hoje. Nossa, mãe. Feche teus olhos aí. Pai querido, celebrar a vida é algo que nos fortalece e nos alegra o coração. A gente olha para tantas coisas bonitas que tu fazes e maravilhosas que tu criaste neste mundo, mas quando olhamos para nós e vemos os detalhes de como funcionamos, a maneira como vivemos, a gente fica, sem dúvida nenhuma, crendo cada vez mais no teu amor por nós. Nós estamos aqui para celebrar a vida do Isaías. É muito importante para ele este momento e para nós que faz parte aqui, que ele faz parte da nossa família, de estar nesse momento dando glória a Ti e agradecendo por tudo que Tu tens feito na vida dele. Que neste dia, principalmente nesse dia, santo sábado, que ele celebra mais um ano de vida, que ele possa entender como é amado por Ti. E que tanto Tu compreendes e tanto tens interesse em tê-lo na eternidade, no reino eterno. Abençoa a sua família também e que esse sábado seja um sábado de celebração e de vida, em mais esse ano de vida com Isaías. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia. Essa história aí de mesma idade, será mesmo, Chapolin? Sei não, hein? Só vendo nos registros lá. É bom estar com vocês é bom fazer aniversário de sábado, né? Você não precisa trabalhar no dia do aniversário. Mas é um dia muito propício para festa, né? Só que não deu certo, não sei porquê, mas não vai ter festa hoje. Eu vou aproveitar e convidar já meus dois. O pastor já estava aqui do meu lado. Chega ao nosso lado aqui, o pastor William Tim também. Vamos falar um pouquinho do nosso personagem da semana aí. Na semana passada a gente conversou já um tanto sobre ele, né? A gente está falando de José e na segunda semana sobre José. A gente falou toda aquela parte da inveja dos irmãos, da estratégia para que ele sumisse da família, né? Vendido como escravo, prisão no Egito, tudo isso a gente conversou na última semana. E a lição agora vai para o momento mais áureo da história aqui, né? Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso com os nossos dois convidados aí, de um tema tão bonito, né? Eu creio que José deve ser o personagem favorito de muitos aqui, né? A história dele é inspiradora, como a volta por cima, né? O triunfo em meio à injustiça, né? Então, com certeza, ele é... O meu é Moisés, mas eu sei que para muitos é José. Então, a gente vai falar um pouquinho mais dele. Antes de entrarmos na lição, pastor Tim, faz uma oração para que Deus aí nos inspire nesse estudo. Faço sim, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse sábado tão gostoso que estamos juntos. Obrigado porque, mais uma vez, temos a oportunidade de estudar a sua palavra e uma pessoa tão especial que foi José. Amém. Que o Senhor possa abençoar, possa nos iluminar, esteja conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema dessa lição, eu até achei interessante porque, às vezes, o verso principal, a gente não faz link nenhum com ele, na introdução da lição, mas eu acredito que esse verso ele faz todo sentido para começar, porque o autor usou o verso 41 de Gênesis 41, que diz assim: E Faraó disse mais a José: Eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Eu queria começar ouvindo meus convidados aqui justamente sobre esse ponto, né? Quando a gente fala, José foi lá, revelou o sonho, e isso tornou ali o primeiro-ministro do Egito. Mas é interessante a gente salientar que não foi o simples fato da revelação, de uma boa revelação do sonho, que tornou ele digno de receber o anel de Faraó. Tem mais coisas envolvidas aí que a gente deve destacar,
E eu gostaria de começar justamente esse ponto da história, a gente falando sobre isso. O que leva um hebreu, o que leva alguém com histórico de prisão no currículo, se tornar o primeiro-ministro nessa ocasião? Pastor Tim, quer começar dando para nós um panorama? Então, é interessante que a lição, o texto também, mas a lição ela é bem clara falando... Tá funcionando o microfone, né? Tá funcionando, tá te ouvindo. É bem claro que fala que não foi só pelo fato dele ter revelado o sonho, mas porque ele tinha uma estratégia, ele tinha um plano. Se fosse só por revelar o sonho, ele seria um adivinha, que era uma função que já existia na época. Mas ele tinha uma estratégia. É interessante que estocar já era uma prática dos egípcios. Você tem lá o rio Nilo que atravessa, e quando ele tem enchente, é o momento de fertilidade, onde as pessoas plantam, colhiam e estocavam, porque ali no mês de setembro, outubro, ali da primavera, você tem o rio muito encolhido, não tem chuva, e daí eles têm que viver com o que foi estocado antes. Agora, estocar por 7 anos é uma prática totalmente anormal, e ainda mais não vender e guardar essas coisas é anormal. E daí ele tem toda uma estratégia que José ele fala ali e convence o faraó, inclusive, de colocar ele num cargo que é o segundo cargo mais importante do reino. Uma coisa também que eu acho interessante nesse texto aí, José ele tinha uma consciência bem clara sobre essa guerra espiritual e sobre Deus estava utilizando ele. Mas ele não tenta evangelizar o faraó naquele momento, né? Ele, na verdade, ele gera uma credibilidade para ele, pelo que ele está falando, e depois ele coloca isso na conta de Deus. Só que essa credibilidade é o que gera o maior testemunho para o faraó, né? E é interessante que muitas vezes a nossa intencionalidade não tem a ver com a nossa explicitude, né? Uma palavra estranha, explicitude. Eu sou intencional em evangelizar, mas não necessariamente eu tenho que ser explícito no que eu faço, né? José usou um recurso muito mais importante que influenciou toda a história depois. Ele poderia ali, né, pastor, ter dito, aproveitado para pregar para o faraó, né? Mas em vez disso ele age diferente. O que a gente tira como lição disso, né? É possível a gente evangelizar mais com o nosso estilo de vida do que com as nossas palavras, né? Bom dia, gente. Bom vê-los vocês, né? Legal, né? É que eu estou ainda me adaptando ao português, então vocês não vão desconfiar. Só eu que não fui para essa parada aí, né? Nós, né? Nós, o teu pai, eu vi lá, a tua mãe de longe, estavam lá aproveitando. Não, tava lá. Não te levaram, viu? Não levaram o filho, que judiação. Mas assim, queridos, é muito bom estar aqui com vocês e celebrar esse sábado com vocês. Em 1994, eu tive o privilégio de visitar o Egito, junto com uma equipe da Conferência Geral, o Dr. Rangel Rodrigues, que na época era o responsável pelo programa de pesquisa da Igreja Adventista, e junto com a arqueologia lá, a gente pôde entender a cultura egípcia e o poder daquela nação. Até hoje, queridos, arquitetos e engenheiros do mundo se impressionam com a estrutura que o Egito deixou hoje para a história, uma coisa impressionante. Eu fico imaginando José quando chegou naquele lugar. É claro que aquilo ali foram séculos, né, de empreendimentos, mas o Egito era uma referência no mundo, e eles tinham toda um panteão de idolatria ali, eram vários deuses, eles acreditavam principalmente que o Nilo era a fonte de vida para eles, e José chegou naquele ambiente para viver a experiência de um hebreu que acreditava num só Deus, o grande eu sou, não tinha nada a ver com aquela cultura. E eles eram referência até na questão científica. Só que aí entra essa questão que você falou. O testemunho é uma mensagem de muito poder. José havia passado por aquele ambiente todo como escravo, mas a sua atitude, o seu testemunho, inclusive pelo próprio servo do rei que falou de José, né, causou grandes impressões para aquelas pessoas. E aquele faraó entendeu que aquele menino, aquele moço, que ele era um jovem homem na época, ele era diferente. E ele apresentou uma estratégia que, para um homem como o faraó, deixou uma impressão. A atitude de José deixou uma impressão. E eu creio, queridos, que nós podemos falar muito mais
por aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós dizemos. E através de nós, Deus pode impressionar pessoas, não importa o contexto cultural, científico ou até pagão que essas pessoas vivem. E José foi um exemplo disso. Ali, para aqueles idólatras, pagãos, ele deixou a maior mensagem que alguém podia deixar. Eu sou o reflexo do que Deus pode fazer na vida de um homem. E depois, mais para frente, eles viram, inclusive, as bênçãos que Deus trouxe para aquela nação, pela própria presença de José ali, pela condução. Deus usou uma providência divina no meio da desgraça humana. É interessante que ele não se colocou à disposição. Ele deu a solução que precisava Ele mostrou ser escolhido. uma sugestão. Ele não ficou só, A tem estratégia. que achar um cara assim, tipo eu. Não foi assim que ele agiu, né? Você tem que achar alguém para liderar, e mostrou o que teria que fazer. Mas o faraó, é claro que o faraó ficou impressionado, porque por trás daquilo ele percebeu sabedoria também, né? Que não era muito comum. Naquele momento, inclusive o pastor falou, havia ali adivinhos, né? Haviam mágicos, pessoas que trabalhavam dentro dessa idolatria do paganismo egípcio, que não tinham nada para revelar ali, a não ser aquela filosofia deles lá. Mas José trouxe um recurso prático de solução para eles, né? O faraó percebeu ele tinha a teoria, mas ele tinha como cumpri-la, né? Como executá-la. E ele era visto ali, com toda certeza, dentro da prisão, ali no palácio, eles foram informados. E provavelmente o faraó não ia levar qualquer pessoa lá sem pedir informação para quem estava no comando lá do cárcere, né? Que estava ali junto daqueles prisioneiros todos. Quem é esse rapaz, esse hebreu que está aí, que foi falado aqui para mim, pelo meu servo? Quem é esse camarada? E eu tenho certeza que para alguém que foi colocado como responsável por todos os prisioneiros, havia boas referências a respeito de José. José tinha um testemunho de vida. Agora imagina se ele tivesse sido um rebelde lá dentro, organizado um motim dos revoltados e abandonados ali dentro daquela prisão, enfim. Aquilo tudo era um reflexo do que José vivia lá também. Não foi só aquilo que o faraó viu ali na frente. Com toda certeza foi um testemunho que aquele rapaz vivia. A vida dele pregava. Ela antecedia ele, antecedia a mensagem dele, né? A própria vida Eu dele. acho que essa é uma lição bem prática para a gente, da gente ter essa certeza ou essa convicção no dia a dia que as nossas ações, as nossas palavras, a nossa maneira de negociar, de tratar, de ajudar as pessoas, ela vai falar muito mais no nosso testemunho, às vezes, do que você querer impor aí uma doutrina, né? Agora, pastor Tim, eu pedi para você pesquisar nas enciclopédias essa semana sobre um pouco desse contexto histórico. Era comum o hebreu se tornar grão-vizir, que fala isso, né? É comum um hebreu ter se tornado. Essa era uma função considerada hoje um primeiro-ministro mesmo. Dá para nós um pouquinho desse contexto histórico aí? Então, esse daí é um tema até bem conhecido, porque esse era um cargo muito honrado ali no Egito, né? Haviam épocas que esse cargo era mais importante, menos, e essa época ali do Egito Antigo é uma época bem importante. Esse cara, geralmente, o faraó, ele colocava até um familiar dele, geralmente, para esse cargo, porque era um cargo de muita confiança. Ele cuidava desde a guarda nacional, ele cuidava das estratégias do país, ele cuidava de países que eram submissos a esse país. Quando o faraó fazia viagens, ele se tornava o primeiro ali, o mais importante. Ele tinha muitas vezes o anel do rei, do faraó, para assinar. Então era um cargo de muita responsabilidade, que até a gente olhar num episódio, José ser colocado é bem surpreendente, né? Mas, ao mesmo tempo, poucos, mas haviam alguns estrangeiros que eles ocupam esse cargo. E é meio contraditório esse tema, deu para ver bastante isso daí, mas que todos os arqueólogos estão unânimes que existe pelo menos um cara que era hebreu, que também foi desse cargo, é um tal de Abdail, que tem registro histórico, mas se sabe que esse cara não remete a José. Foi encontrado já um sarcófago dele, outras coisas mais, então foi um que não era judeu nessa função. Mas, na época desse outro, ele não era tão relevante esse cargo quanto de José. Uma coisa importante, haviam pessoas de outras nacionalidades que tinham esse cargo, poucos, mas haviam, porque no conceito egípcio haviam 3 mundos, o mundo superior, o nosso mundo seres humanos e o mundo inferior dos mortos. E o faraó, ele era como se fosse Deus encarnado, e não era só para os egípcios, era para o mundo inteiro. Então eles queriam que a influência do faraó fosse quase que universal. Então eles tinham um comportamento, em certo modo, inclusivo com outras culturas,
mas ao mesmo tempo eles achavam que as outras culturas eram mais inferiores, porque eles não tinham essa revelação direta que o faraó tinha com os egípcios. Só que agora tem um ponto muito interessante nessa lição, que depois que eu vi isso daí, mudou bastante coisa até da maneira como eu vi essa história. Se você for ver em Gênesis 46, 34, tem uma das razões pela qual os egípcios não gostavam muito dos hebreus, que fala ali que é dado quando o faraó dá a terra de Gósen para os descendentes hebreus ali, para Jacó e toda a família tudo mais, fala que, aqui explica nesse versículo, fala assim, ó, Gósen, porque todo pastor de ovelha é abominação aos egípcios. E isso faz muito sentido se você vai na sua Bíblia em Êxodo 8, 26, que depois tem um versículo onde quando Moisés está barganhando com o faraó, para os judeus saírem e fazerem sacrifícios por 3 dias, o que Moisés fala aqui? O versículo, né? Êxodo 8, 26, diz assim, respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque oferecemos ao Senhor nosso sacrifício, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não vos apedrejarão eles? Acontecia que, para os egípcios, as ovelhas eram animais sagrados. Os egípcios faziam todo tipo de sacrifício, mas ovelha não se mexia. Você tem até alguns templos, especialmente para a deusa Ra, que é um deus famoso ali, um dos principais, que os templos têm todos ovelhas na entrada dos templos. Agora você tem os judeus, que eles não só criam ovelhas, como eles matam ovelhas, comem e usam como sacrifício para um outro deus das ovelhas. Então era uma total abominação. E até esse ato do faraó de deixar o povo entrar lá, 70 pessoas, que em sua maioria eram pastores de ovelha, e cuidarem e dar uma terra muito próspera, que é essa terra de Gósen, é um sinal de muita reconhecimento para José. Então, todas as pessoas que tiveram esse cargo, eles não eram criadores de ovelha, pode ter certeza. E os únicos que aparecem fora José, eles eram pessoas que já estavam muito dentro da cultura egípcia. Agora, José é a única pessoa que vai estar como um forasteiro, um peregrino, que vem, que tem um laço muito forte com o povo que não é egípcio, ocupando tal cargo de confiança. Pastor Tim, eu tive o privilégio de visitar o templo de Karnak, lá, dois grandes templos dos egípcios, Luxor e Karnak. E eu tive a oportunidade de visitar as ruínas do templo de Karnak, e é impressionante isso que você falou, porque na entrada do templo de Karnak existem carneiros que fazem como que uma guarnição, uma recepção para a divindade do faraó. E agora, uma coisa interessante é que José, mesmo estando lá, longe de casa, sem nenhum compromisso, vamos dizer assim, com uma igreja, ou alguém cuidando, ou sabendo de como era a vida de um hebreu, ele não deixou que toda essa cultura influenciasse ele, desse politeísmo aí, desse misticismo. Ele se tornou um influenciador. Tanto que depois, quando ele estava para morrer, ele falou o quê para a sua família? Quando vocês forem embora, me levem daqui, levem o meu corpo daqui. Provavelmente, com certeza, ele foi embalsamado e mumificado como todos os grandes. Esse até é um ponto interessante, porque não se tem muitas evidências arqueológicas da existência de José, e por isso muitas pessoas contestam. Mas a única coisa que tem, que é nesse aspecto exatamente, foi encontrado um túmulo ali perto de uma pirâmide de alguém que era também vinha de fora. Ele era provavelmente um judeu que ocupou um cargo também grande, só que acharam uma coisa estranha nesse túmulo, que era que não tinha o ossuário. E se você vai depois, Moisés, ele tira o ossuário de José fora. Então, esse é a única evidência arqueológica fora da Bíblia, da existência de José, mas ela é bem aceita por muitos arqueólogos que, inclusive, não são cristãos. Então, aqui, eu acho que eu só quero fechar, porque essa mensagem é muito importante, pastor Isaías. Queridos, você pode viver nesse mundo que nós estamos vivendo aqui, com toda essa cultura que às vezes nos impressiona, mas você não precisa deixar que isso influencie a tua vida e que mude a tua vida. Você pode fazer como José, você pode até conviver nesse meio, contribuir
para as pessoas com a tua sabedoria, com a tua experiência como profissional e até com o teu testemunho, mas sempre lembrando que o teu lugar não é aqui. José falou, eu não pertenço aqui. Quando vocês forem embora, levem os meus ossos embora. A múmia, provavelmente deve ter sido essa múmia que eles levaram, porque ele sabia que o lugar era na terra prometida. É isso que a gente não pode esquecer. Você seja uma influência positiva aqui, mas não permita que essa influência te tire de perto da promessa e da certeza da vida eterna, de que a terra é no outro lugar. E como isso é difícil, né? E aí, por isso que a lição até faz um paralelo entre José e Daniel, né? Pela fidelidade deles no ambiente que viveram, né? E a gente vê, eu vivi uma boa parte da minha juventude com um rapaz que era ancião da igreja, onde a gente frequentava, muito fiel, até o momento em que ele ganhou cargos assim, que onde ele aparecia na política, foi se destacando e se envolvendo, e hoje está totalmente fora dos princípios da igreja. Então, assim, um talento notável, alguém que se tivesse estudado seria um dos melhores oradores que eu conheci, mas pela influência do ambiente não teve essa comunhão com Deus a um ponto de conseguir permanecer fiel. Se afastou de Deus. Né? Se afastou. Você sabe, Isaías, que quando eu cheguei não vou dizer o lugar aqui, mas eu cheguei numa cidade quando eu fui chamado para ser pastor, e bem naquela quarta-feira, pastor, que eu fui à igreja, eles estavam pedindo oração por um dos membros da igreja que estava fazendo um concurso para juiz de direito. E nós oramos, e houve intercessão, e ele realmente passou. E depois de alguns meses, ele começou a se afastar da igreja. Esse homem hoje é um desembargador, já deve ter se aposentado, ele foi juiz federal, desembargador, mas abandonou completamente a esperança da volta de Jesus. É interessante, né? Alguém que foi abençoado por Deus e poderia ter sido uma bênção lá junto do tribunal, junto do Supremo, achou que isso era mais interessante. Então não é todo mundo que, como José, mesmo recebendo poder, continua fiel a Deus. Pastor, agora a gente vê ali José recebendo os irmãos, né? Chega a história, vem os 7 anos de fome, a necessidade de buscar comida, então vai 10 dos irmãos até o Egito, e José dá uma judiadinha ali neles, né? Eu não sei, de repente até eu judiaria um pouco mais do que eu. Né? Porque narra para nós um pouquinho esse momento ali, a lição até dá um destaque assim desse encontro, primeiro encontro com os irmãos, faz uma narrativa para nós esse episódio aí. Quando José foi para o Egito, ele era muito criança, né? Era praticamente 17 anos, né? Estava na adolescência dele, e ele agora um homem formado, né? E com toda a cultura egípcia, e provavelmente com a vestimenta, e eles usavam a apresentação deles como autoridade, tinha um significado, enfim, aquela coisa toda, eles não conheceram José. Tudo maquiado, né? Quem sabe, mas tudo cenográfico, né? Tudo cenográfico, maquiagem cenográfica. Esses tempos, eu saí da Novo Tempo e esqueci de passar para tirar a maquiagem. Pastor, eu cheguei numa mesa interna, o pessoal começou a olhar para mim e falou assim, pastor, você está tão diferente hoje, né? A sorte que o batom não é na 24 horas, então eu tenho que ir no banheiro e tirar. Mas assim, queridos, eu vejo assim, Isaías, José, não por maldade, não é claro, porque ele tinha esse poder e poderia ter feito muito mais. Mas o que José quis fazer ali? Ele queria ter certeza de que os irmãos que ele estava recebendo ali não eram os mesmos irmãos que o haviam jogado dentro daquele poço e tinham se organizado para matá-lo mesmo. Foi Rubens que salvou a vida dele, né? Ele queria saber disso por quê? Porque a misericórdia e o perdão de José representa justamente, pode ser usada como a misericórdia e o perdão de Deus para nós. Deus me salva do pecado, mas Ele não me salva no pecado. Você compreende isso? Deus me salva do pecado, mas Ele não me salva no pecado. E tem muitas pessoas hoje que estão vivendo por aí essa mensagem que Deus me salva no pecado. Jesus me recebe como eu sou, mas Ele se recusa a me deixar como eu estou. José recebeu os irmãos como eles estavam, mas ele se recusou a deixá-los como eles eram, mas se recusou a deixar como eles estavam. Ali ele precisava saber o seguinte, eu posso ter misericórdia com eles, eles se arrependeram, então aquela situação foi para eles uma árvore da vida, foi um sábado, foi o dízimo, foi uma maneira deles dizerem, eu mudei, eu sou fiel a Deus, eu quero viver uma vida diferente, do mesmo jeito que Deus, quando nos recebe, Ele também pergunta, vocês realmente querem me servir? Então aqui tem
uma possibilidade de vocês mostrarem que vocês querem, com a liberdade que eu dei para vocês, de me aceitarem. Só que José quis ver até onde eles iriam. E eu creio que Benjamim, que estava na situação, quando eles vieram a segunda vez, foi para eles a oportunidade deles revelarem se eles tinham misericórdia com o outro. E se eles tinham misericórdia também com José, como eles não tiveram com José. Então, aquilo que você vê na parábola de Jesus, quando ele fala assim, do samaritano, ele fala assim para o dono da estalagem: cuida dele. E quando eu vieres, se você gastar mais do que eu deixei aqui, eu vou te dar em dobro. Jesus fala hoje para nós que nós convivemos com pessoas com defeito, pessoas que às vezes nos magoam, pessoas às vezes que nos fazem mal às vezes. E a gente olha para essas pessoas, ele é o outro, ele é o próximo, ele é o Benjamim. E Jesus olha para nós e fala: como é que você está cuidando do Benjamim? Como é que você está cuidando desse outro? Você está sendo misericordioso, está sendo bondoso? José queria, que é um tipo de Jesus, né? Ele queria ver se eles realmente mostravam misericórdia para esse irmão. Quando ele deu mais para Benjamim e menos para eles. Será que eles vão reagir com ele, como reagiram comigo? Quando meu pai me deu aquela capa, eles ficaram com inveja de mim? Ou eles aprenderam e abandonaram essa maldade deles? O Benjamim foi o símbolo da misericórdia de José para eles. Benjamim era a oportunidade deles praticarem a misericórdia. Talvez eu tenha um vizinho que seja o outro, talvez eu tenha um colega de trabalho que seja meu próximo, talvez eu tenha uma pessoa que precisa do meu perdão, que precisa da minha misericórdia. Essa é um símbolo da misericórdia que Deus quer que a gente viva também do outro, do próximo, né? E eu vejo ali que José fez deu essa oportunidade para eles poderem viverem isso também. Será que eles estavam vivendo? José pôde ver que realmente havia mudança ali, né? É legal que a história, o foco é em José, mas você tem uma grande mudança dos irmãos também, né? Porque se você for ver, a história começa com todos os 11, né, os feixes de trigo e depois as estrelas se curvando a José ali antes, os irmãos bravos. Agora você tem, do nada, os irmãos, eles chegando por vontade própria, ninguém obrigou o pai, mas também faz parte do sonho, mas para eles virem ao Egito, eles chegam a José e agora eles vêm por vontade própria, eles se curvam em vontade própria e é uma curvada que é meio humilhante assim, né, que eles caram até o chão, né, encostar o rosto no chão, e eles se chamam no versículo, eles chamam de teus servos. É a mesma palavra que alguns capítulos antes, quando tem a história de Jacó e Esaú, eles vão se encontrar e Jacó está com medo, Jacó está com medo, acha que Esaú vai matar ele, e está ali. Quando ele chega naquele cenário, ele fala, eu sou teu servo. E agora os irmãos de José, também um outro encontro, eles chegam e falam, nós somos o teu servo. Então eles têm uma mudança uma arrogância inicial para essa transformação. E que nem o pastor pontuou, que é muito interessante, você tem uma total transformação ali de José utilizar Benjamim como um elemento de prova aos irmãos se eles mudaram o caráter, né? E é legal que depois Judá, que é aquele irmão que quer ferrar a vida de José no início, lá jogando ali. Queria matá-lo, né? Queria matá-lo, agora é o que está intercedendo por Benjamim na história. E que, se vai colocar alguém, me põe aí para ser preso e deixa ele livre, porque a gente não pode tocar nesse irmão, porque ele é o queridinho do pai. Uma mudança de personalidade. Muda tudo aquela história e parece que José, eu imagino que isso deve gerar mais emoção dele. Encontrou os irmãos, mas agora são irmãos que estão mudados. Então isso deve ter sido muito emocionante para ele. Isso é graça, Isaías. Isso é transformação de Deus na vida daqueles homens. Isso que o pastor falou foi muito importante, que a gente olha muito para José e não entende, e às vezes não olha para mudança na vida daqueles homens que eram muito cruéis. E Deus transformou. Se Deus transformou aqueles homens, será que Deus não pode me transformar para ter capacidade de amar as pessoas e ser misericordioso com as pessoas? É interessante que, veja, a gente está falando de 20 anos depois, essa mudança, né? E também está falando de 20 anos depois se cumprir esse sonho de se curvarem diante dele. Então, José também, olha quanto tempo, foram 20 anos, ele pensa, mas o que era aquele sonho? Olha o que aconteceu quando ele estava na prisão. Né? Quantas vezes ele pode ter pensado, poxa vida, fui contar meu sonho, olha o que aconteceu, e cadê o cumprimento dessa profecia, sem entender, né? Então, nem tudo vai acontecer no tempo que a gente acha, ou nem todas as respostas nós teremos no tempo que a gente espera.
E quem sabe nem nessa vida você tenha todas as respostas para alguns porquês, né? No caso deles, 20 anos depois, ele consegue contemplar, né, o cumprimento dessa profecia. Agora, eu acho que uma outra coisa que é interessante a gente destacar, quando eles ficaram presos, eles ficaram se culpando. Olha só, veio o sentimento de culpa pelo que eles tinham feito a José. O pecado, ele nos traz esse sentimento de culpa quando não resolvido, né? E como que a gente faz para se livrar desse sentimento de culpa? Alguém quer contribuir com a gente? Porque você peca, você fica lembrando daquilo, aquela sensação de incerteza, uma insegurança, um sentimento de culpa mesmo. Qual que é o segredo para a gente se livrar desse sentimento? Alguém quer contribuir? É isso, você aceitar o perdão, né? Você se aceitar, né? Como você falou. Irmão. Um dos dois vai responder para ti, tranquilo aqui. Pode ser Isaías também. Fazendo o microfone para nós registrar essa pergunta aí. Vamos lá. Era uma pergunta e virou 3, gente. Agora ferrou. Deus estava por trás de tudo, irmão. Usando, né? Até de quando José foi jogar no poço, né? Vamos por partes, então. Como ele foi lá, ele vai dizer como que era o armazenamento para nós. Tá? Essa eu quero saber. Aí você fica com a segunda ali que eu já esqueci. Vai lá. Você viu que ele tá te protegendo, né, pastor? Graças a Deus, eu vi a mão de Deus nisso também. Bom, eu posso dizer o que a arqueologia tem preservado até hoje. A arquitetura, como eu falei para vocês, do Egito é algo espetacular, é algo impressionante. Só dando um exemplo aqui, não do lugar do armazenamento, mas da construção. Lá existem colunas, inclusive um obelisco, de mais de 200 metros de pedra maciça. Você imagina um obelisco com 200 metros, sem ter emendas, é uma pedra só. Interessante que naquela região não havia pedreira, nem um lugar que eles pudessem tirar pedra para fazer algo assim. Só 200 quilômetros de distância, segundo a arqueologia apresenta, havia uma pedreira com condições dele trazerem. Como é que eles trouxeram um bloco desse, de 200 quilômetros de distância, se não tinha nenhum... Então, a engenharia egípcia era muito impressionante. Então, hoje a arqueologia, ela mostra vários lugares que eles já tinham, inclusive com vestígios nas escavações de cereais, que eles tinham como celeiros para preservar a alimentação deles. Eu creio, meu irmão, eu nunca li, não tem comentário bíblico definido a respeito disso, e Deus não me revelou nada a respeito disso. Mas o que eu creio, vendo as construções e vendo aquela região lá, é que eles devem ter construído vários celeiros e ter colocado armazenamento. Dentro da ciência egípcia, eles conseguiam mumificar, naquele tempo, os médicos egípcios conseguiam mumificar um cadáver de tal maneira que ele se preservava durante séculos, e há poucas décadas atrás, múmias foram encontradas intactas. Então, se eles foram capazes de preservar um cadáver durante esses séculos e milênios todos, imagino que eles também tinham técnicas para preservar o alimento, por exemplo, como seria a construção para colocar esse alimento lá dentro, o que eles colocariam para que não tivesse invasão de animais, de pestes, enfim, e não apodrecesse. Por que eu estou falando isso? Porque o egípcio
naquela época, ele tinha informações e capacidades médicas e científicas que até hoje ainda impressionam a humanidade, inclusive a própria engenharia, como eu falei dessa questão. Então, provavelmente, eles tinham alguns outros sistemas e técnicas para preservar. E também, vamos olhar agora o que até que o irmão falou, nada aconteceu lá sem a providência de Deus. O próprio momento dos anos, né, pastor, que eles estiveram ali, o irmão lembra que foi colocado na Bíblia, a Bíblia descreve, né, foi um ano de fartura, mas não foi esses anos de qualquer fartura, foram anos de muita fartura. Então, Deus proveu o recurso, além da capacidade dos egípcios humana, enfim, que eles tinham lá, Deus se manifestou ali e, com certeza, aquele Deus que preservou a sandália do povo de Israel enquanto atravessava aquele deserto caótico, é um Deus que também cuidou para aquela nação e para que as pessoas tivessem comida, sabendo que Deus não foi responsável por aquilo, queridos, pela fome, pela miséria. É o próprio diabo que fez isso. Mas Deus proveu um recurso para salvar a humanidade de um sofrimento que seria muito, muito avassalador, que é a fome, né? Inclusive o próprio povo dele, né, pastor? Esse aspecto é interessante, só uma observação aqui, que o sonho, ele não vem para José, ele vem para o faraó pagão. Depois você tem na história ali mais para frente de Daniel, que o sonho também não vem para Daniel, o servo de Deus, vem para Nabucodonosor, o rei pagão. Então, a história também mostra que Deus se importa com os outros povos, não só com o povo de Deus. E talvez, eu posso, não sei, a gente não consegue dizer isso daí, até é um dos grandes mistérios, tamanho que deveria ser esses armazenamentos, até achavam que eram umas pirâmides lá, mas já viram que não é, mas a gente pode crer que talvez Deus utilizou e Deus fez com que aqueles grãos não estragassem para que servissem de alimento para várias regiões na época, né, se alimentarem e poderem não morrerem. E um aspecto também muito interessante é que, acho que continua, senão esse aspecto é muito específico, depois, vai entrar muito. Tá. Joyce, a Joyce tem um comentário, acho que ela... Eu vou fazer um pouquinho de especulação aqui, mas que pode ser que dê alguma luz quanto a essa pergunta do senhor. Não sei quem aqui tem conhecimento da prata coloidal. Prata coloidal é uma substância com micropartículas de prata que você pode usar como um antibiótico natural, se usa bastante na linha naturalista. Quem tem animal de estimação aqui, que já fez alguma cirurgia ou teve algum machucado, pode usar spray de prata. E eu assisti, anos atrás, um documentário explicando o armazenamento, eu não sei se nos tempos bíblicos, mas há alguns milhares de anos isso era uma prática de colocar moedas de prata no meio dos sacos de cereais. E isso faria, então, com que fosse um antibiótico, ou seja, uma barreira bactericida contra infestações de micro-organismos, né? Então, talvez isso seja uma possibilidade que, na época, eles lançassem mão, por exemplo, de barras de prata no meio dos cereais, como essa mesma barreira, né? Eu estou aqui na minha humilde ignorância, só contribuindo com uma coisa que eu assisti num documentário que falava sobre arqueologia, e eles encontraram vários sacos de cereais, um cereal parecido com o amaranto, mais típico lá do Oriente Médio, tem um outro nome, mas eles encontraram moedas de prata dentro desses sacos. Então, é uma possibilidade. A gente tentou ligar para o Rodrigo Silva, ele não atendeu, mas... Mas eu liguei antes de vir e ele me falou isso. Quem conhece um pouco da agricultura, né, a gente sabe, eu e o Josias somos fazendeiros lá do sul, né? A execução de um silo é uma execução simples, né? Para eles que faziam toda aquela arquitetura da época, não seria, e com tanta gente que se tinha, construir em 7 anos não seria um problema para armazenar. Mas a lei ali basicamente é controlar a umidade para que não estrague, né? Então o mesmo povo, o mesmo que conseguia fazer um sarcófago tão bem preservado, eles tinham técnica para umidade, antipragas, tiravam de letra com certeza isso. Agora tem uma outra pergunta do irmão ali, que dá para fazer um link aí, a segunda parte da pergunta ali, eu não esqueci. Quando você tem a história de Daniel e Nabucodonosor, fica bem mais claro que Nabucodonosor, ele começa a exaltar a Deus e ele passa por todo um processo que a gente crê que foi uma conversão.
Agora, desse faraó é um pouco mais complicado porque a Bíblia não fala se ele realmente se converteu e foi adorou a Deus, né, e se tornou um adorador de Deus. Mas você tem vários momentos ali do Egito que você tem... O Egito é um país com mais de 2.000 deuses, né? Então é um politeísmo absurdo que influenciava todas as regiões ali da época. Sacrifícios de seres humanos e todo tipo de idolatria. Só que você tem alguns momentos que eles começam a adquirir uma postura mais monoteísta. Então começam a adorar somente a um Deus, eles param de fazer sacrifícios de seres humanos e outras práticas assim. Não tem como dizer se isso daí era porque eles começaram a adorar a Deus, de fato, mas você vê algum processo de conversão entre pessoas que tinham práticas abomináveis e que se aproximaram um pouco mais do que era correto. Agora, se a gente pode dizer que isso é uma conversão genuína, 100%, para o que a gente crê ser o correto, é um pouco complicado. Mas no que eles conheciam, houve alguns processos de conversão, e aqui a Bíblia fala que pelo menos o faraó ficou muito impressionado e coloca ele, porque ele também tem o Espírito de Deus ali, José, habitando nele. Né? Eu tenho também, pastor, ali, dá para a gente ver, Isaías, irmão, porque do tempo que José recebeu o título de governador do Egito, o segundo depois do faraó, até a chegada dos irmãos, tinha se arrastado aquele período todo da fartura, né? Lembram que teve aqueles anos de fartura? Só foram para lá os irmãos quando acabou aquele período de fartura e começou a fome. Então, José teve alguns anos ali, vivendo praticamente 24 horas na presença do faraó. E isso, pastor, com certeza foi uma influência muito positiva, porque quando Jacó vem, o faraó demonstra interesse em conhecer o pai de José, e lembram que ele pede para o pai, para Jacó, abençoá-lo? E aí você entra naquela questão que o pastor Tim comentou, que os hebreus, por serem pastores, eram vistos como um povo assim, uma classe inferior dos egípcios, e eles jamais fariam isso, de pedir para alguém de outra nação vir e então, fechando aqui, queridos, o que o faraó era considerado, que o pastor Tim comentou? Um Deus. Um Deus precisa de bênção de um ser humano? Um Deus precisa da bênção de um povo inferior? Por que o faraó pediu a bênção de Jacó? Porque ele percebeu que o Deus de Jacó, que o Deus de José fazia diferença. Então, irmão, a gente não sabe, eu não recordo, Ellen White não comenta esse respeito também, né, pastor? A gente não tem uma revelação, mas eu entendo que esse faraó foi influenciado tremendamente pela atitude de José, e foi uma bênção não só para ele, mas no palácio, para todas aquelas pessoas, a ponto dele dizer assim, escolhe uma terra para eles e traz, não vem aqui para passear, traz toda a tua família para cá e eles vêm morar aqui. Não vão morar no quintal, lá no meio do deserto, eles vão morar aqui na minha terra. Que rei vai fazer isso? Uma terra ainda próxima ao Nilo. Próxima ao Nilo, que é lugar abençoado. Era Alphaville da época. Por que ele fez isso, gente? Né? Esses bem, comentários amigos. de Isaías são muito importantes, eu inclusive estou notando aqui. A gente precisa fechar. Eu gostaria que vocês fechassem com a reflexão do momento da revelação. Eu sou José, para os irmãos ali. Eu acho que ele tem um ponto bem interessante na maneira que isso acontece. Então, queria ouvi-los aí, já fechando o nosso tema. Aquele momento é o clímax, né? E que a gente comentou um pouco aqui, teve encontros e ali tem mais um encontro, que agora, que nem Jacó, ali Esaú tem a chance de matar, tem poder para matar e vem lá e tem um abraço que todo mundo começa a chorar, que nem o Espírito de Profecia fala. Aqui você tem um outro encontro, onde José, ele se revela 2 vezes quem ele é para os irmãos, porque os irmãos nem acreditam, acham que está morto, e começam todo mundo a chorar e as pessoas ouvem, né? E é um encontro muito bonito ali, onde a lição até fala que é onde os irmãos viram Jesus, viram a graça ali no rosto de José. E eu acho muito bonito, e eu gostaria de trazer para uma aplicação, já que é as minhas últimas palavras, né? Que eu estava pensando ontem, quando eu estava estudando um pouco mais essa lição, que nesse período, nessa época de José, você tem 2 maneiras como Deus utiliza o povo, né? Fala de maneira bem clara. A primeira é genealogia, mulheres que não poderiam ter filhos têm filhos, e um deles a gente quase tem ali, José. E você tem o segundo exemplo, que é essa questão
da bênção de... esqueci agora a palavra. Eu vou tentar lembrar depois, é uma palavra bem específica. Depois você vai para o Novo Testamento e você tem duas maneiras como Deus utiliza também, que é falar em línguas, a pregação do Evangelho, e também a segunda, fazer milagres. Naquele contexto, ela era muito importante. E agora nós temos um Deus que parece que não fala com a mesma linguagem antigamente com a gente, né? Você não tem essa questão das tantos milagres acontecendo, as pessoas falando em línguas, mas Deus utiliza métodos da época para falar com o ser humano. E como usava a genealogia, usava essa questão da descendência, da herança, depois usava esses milagres, a questão de falar em línguas e tudo mais, ele também nos utiliza, só que com a linguagem que hoje em dia nós temos. E qual é ela? Hoje nós temos diversos meios de pregar o Evangelho, e nós temos tantas pessoas cristãs que nós nunca tivemos em nenhuma época tantas pessoas tementes a Deus. E nós também temos oportunidades de pregar com o mesmo poder que houve naquele momento de perdão, de graça, de arrependimento, que foi ali no encontro de José com seus irmãos. Muito bem, a lição poderia ser sobre o sucesso de José, mas ela é sobre o perdão, né? O destaque é o perdão. Pastor, suas últimas palavras nesta manhã aí. Nesta manhã, né? Porque Nesta depois manhã. eu continuo falando. Pensei que agora fosse um atestado de óbito que ele estava me dando, né? Porque o cara é profeta. Agora fiquei preocupado, Zé. Não, nesta manhã, foi claro. Queridos, duas coisas aqui. A primeira, eu quero que você olhe para o milagre na vida de José. José era um milagre ao nascer. Filho de uma mulher estéril, não podia dar à luz. E naquele tempo, nem pensar numa mulher, porque não tinha procedimento médico para isso. Ele foi um milagre, nasceu dessa mulher. Foi o primeiro filho dela. Benjamim foi o segundo, lógico, mas ele foi o primeiro. Ele foi quem registrou o milagre de Deus na vida de Jacó, na nação, nos filhos de Abraão. Segunda coisa, ele foi salvo da morte quando ele estava naquele poço para ser condenado, e uma caravana passou de amalequitas, né? Midianitas? Ismaelitas, obrigado. Não era nem malequita, nem midianita, mas era um ita, era da família. Passou e levou ele embora. E lá livrou ele da condenação de Potifar tê-lo condenado à morte, porque Potifar era a maior autoridade militar. Aí não foi morto, foi para a prisão, e lá da prisão foi liberto. Então a vida de José é um testemunho de misericórdia e do cuidado de Deus. Então a gente não precisa ter medo, mesmo que pessoas nos maltratem, pessoas façam injustiça conosco, pessoas até nos persigam e até nos ameacem. Se você está nas mãos de Deus, você vai ser preservado e vai prevalecer para a glória de Deus. A segunda coisa que eu quero encerrar, minhas últimas palavras nesta manhã, está em Gênesis capítulo 50, verso 19 em diante. Olha o que diz aqui, queridos, Moisés escrevendo aqui. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Você sabe quando José falou isso? O pai dele havia morrido, e os irmãos pensaram, agora que o pai morreu, José vai meter a gente no sepulcro, ele vai meter a espada no pescoço da gente. E chegaram até a mentir para José, o pai disse que não era para você fazer nada para nós, olha só. José falou o que para eles? Por que eles não precisavam temer? Acaso estou eu no lugar de Deus? Quando nós somos magoados, ofendidos, nós temos o direito até de reconhecer isso, de não aceitar isso. Mas nós não temos o direito de julgar as pessoas e de condená-las. Nós só temos o direito de perdoá-las. Isso é a coisa mais difícil do mundo para a gente fazer. Mas se nós pensarmos como José, a gente vai dar o primeiro passo. Eu não sou Deus para dizer o que essa pessoa precisa receber, mas eu posso perdoá-la. Eu não estou no lugar de Deus. E você pode dar o perdão de Deus, mesmo não estando no lugar de Deus. E por isso José fala aqui, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente na vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós, outros, e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. José não só perdoou, mas ele cuidou deles. E José disse aqui para aqueles homens que quem controla
a vida do servo de Deus, da serva de Deus, é Deus. Porque aquele mal que eles fizeram para ele, Deus transformou em quê? Queridos, e me permita dizer, só falar isso. Deus não predestina a vida de ninguém. E alguns acreditam na predestinação. Pastor, mas Deus não tinha falado do sonho lá, dos fechos se prostrando do sol e a lua e as estrelas? Deus apenas revelou o que iria acontecer, porque Deus sabe o que vai acontecer. Mas Deus permite liberdade de escolha, com possibilidade de escolha. Deus nunca quis que José fosse escravo no Egito, que os irmãos sofressem aquilo que sofreram, que quase o matassem. Deus nunca quis aquilo. Mas o diabo quis destruir a José e a vida de Jacó e os descendentes dele. Mas Deus preservou e tornou aquilo em bênção. Você está passando por um momento difícil? Alguém fez para você coisas más, ou tem feito coisas más, ou magoou você, ou você está vivendo um momento difícil? Confie em Deus. Descansa no Senhor. E pode ter certeza que Deus vai transformar isso em bênção. Mas jamais se coloque no lugar de Deus. Muito bem, obrigado, viu, pastor, por estar de volta com a gente. Pastor William também, obrigado pela companhia. Eu preciso avisar antes da oração que, nessa sexta agora, você tem que estar aqui nesse lugar às 7h30 da noite, viu? A gente vai ter o nosso terceiro encontro do Inconformados. O tema é Ideologias, parte 1. Então, a coisa vai esquentar. Então, coloca na tua agenda aí, tá? Sexta que vem, sexta agora, próxima aí, 7h30. Vamos ver se o nosso pastor vem. Estreia, né, pastor? Não sei se... Qual lugar do mundo eu vou estar nesse próximo... Não sei onde é que ele vai estar aqui. Preciso ver, mas no acho metaverso, que eu posso cancelar para estar aqui. Mas vai ser muito bom o tema aí. O William Tinho nem está sabendo, mas eu vou ver se ele vem fazer uma parte ali também do tema. Assim? Mas... Ele assinou... vez foi com 6 dias de antecedência, já tá bom, Você assinou algum contrato, William, com ele? Que ele já está cobrando consultoria, tudo aqui de você? Vocês precisam vir, viu? Não vai ser transmitido, é só que hora que vai ser? 7h30. 7h30 aqui. Ideologias, parte 1. Primeira, vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar. Oremos. Nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por podermos ter a certeza de que Tu tens um plano para a vida de cada um de nós aqui. Nos abençoe, nos torne cada dia mais próximo de Ti e nos ajude onde estudamos, onde trabalhamos, onde vivemos a ser uma luz, a inspirar as pessoas pelo nosso estilo de vida. Nos abençoe nesse sábado, em nome de Jesus. Amém.